Boa noite, bem-vindos a mais um programa Urbanidades, transmitido pela TV Unisantos e direto pelo site www.programaurbanidades.com.br. Lembrando que o nosso site conta com serviço de podcast. O que é isso? Quando acaba o programa que vocês vão assistir hoje aqui, o programa tem meia hora, é um tempo muito curto para o que a gente gosta de desenvolver ou que gostaria de perguntar para o nosso entrevistado. Então é feita uma entrevista com esse convidado que é colocada no site para vocês. Você pode baixar, ouvir no carro, ver no site, ver em um dispositivo móvel, enfim. A gente está tentando incorporar tecnologia à nossa linguagem aqui. Bom, antes a gente começa também dizendo que a gente está aqui numa locação especial, que é a Jardi, uma consultoria especializada em paisagismo que nos cede esse belo cenário e que no break, entre os blocos, há uma pequena matéria, 30 segundos, que mostra algumas imagens do local, bem como o Facebook deles, onde você pode saber mais a respeito. Bom, o tema do programa de hoje envolve uma paixão popular, que é o futebol. Só que nós não vamos falar do futebol tradicional, aquele que a gente vê toda segunda-feira, discute o que aconteceu no fim de semana, se o time ganhou, se o time perdeu, se o juiz apitou a jogada de forma correta ou não. Embora o juiz seja um elemento importante na conversa que a gente vai ter aqui. Eu vou chamar uma pessoa que é um historiador sobre o futebol, mas o futebol que eu estou falando aqui é o futebol de várzea. Bom, eu vou buscá-lo ali na porta e a gente volta daqui a um segundo. Obrigado. Olha, é um bate-papo. Isso aqui não é um bar, para a gente ter uma cervejinha para conversar, mas a gente faz de conta que a gente está em casa. Tá? Acho que uma das vantagens dessa locação é justamente o fato de a gente sentir à vontade. Né? Bom, o meu convidado de hoje é o Jair Siqueira, que nos seus 65 anos de vida, isso foi o que a ficha me deu aqui, acho que é isso mesmo. 65. Né? É um historiador da Várzea Santista. Na verdade, é um ex-jogador de várzea, né? Eu participei um pouco do futebol de várzea. Uhum. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, estar com vocês no programa Urbanidades e falar um pouco sobre esse tema, futebol de várzea, que foi o esporte mais praticado na história da cidade de Santos. É mesmo? O esporte mais praticado. Esse nome, futebol de várzea, né? Porque várzea, na verdade, é aquela parte onde há a cheia do rio e que cobre, que é uma parte mais lisa, né? Sim. Aqui seria aqui o que isso? Esse nome veio... nome adaptado ao tipo de esporte. Ele foi adaptado da cidade de São Paulo, porque em São Paulo o futebol começou primeiro e quando ele começou a difundir, os espaços que eles usavam normalmente eram na beira do rio. Uhum. O São Paulo tinha muito rio e aquela várzea, então o campo era ali. Uhum. E campo com água, com lama, quer dizer, uma desordem. Mas era o futebol não oficial, o futebol do lazer. O que caracteriza, se eu fosse explicar para alguém, para um gringo, vem um cara aqui assim, futebol, isso, o que futebol? Então, futebol de várzea. Mas qual a diferença do futebol de várzea para o futebol tradicional? O futebol profissional vamos dizer, é um futebol organizado. Ele segue todas as regras estabelecidas pela FIFA, que comanda. Então, o que seriam essas regras? Além das regras do jogo, um estádio... As regras do jogo são as mesmas? As mesmas. O estádio, a arbitragem, sempre um árbitro com 2 auxiliares, agora tem um pouquinho mais, mas... E todos os times devidamente trajados, uniformizados, clubes organizados com estatutos, com diretorias. Isso é um futebol profissional. O futebol de várzea já não segue assim. Ele surgiu como aquele time que não tinha estatuto,
não tinha um local para se reunir. Eles jogavam sem chuteiras, sem meias. Na arbitragem, sempre o juiz era pego entre alguém que estava assistindo, não tinha auxiliares. Então, diferencia isso aí, aquele futebol de lazer, de várzea, no início, um futebol de lazer. Mas essas pessoas, elas se reuniam em torno de quê? De alguma agremiação, um clube de bairro? Como é que é? A história do futebol de várzea ela é muito rica nesse ponto. O futebol começou em torno de 1910, por aí, a se desenvolver. E chegou ao auge no ano 1960, 1970. Então, nessa época, como se reuniam? A cidade em pleno desenvolvimento, cada núcleo que se formava, vamos dizer, um loteamento, era uma vila, vamos dizer, Vila Santista. Então o pessoal saía da cidade e ia para os bairros, em direção aos bairros. Chegando lá, eles faziam um time de futebol daquela vila. Então, vários loteamentos, em cada loteamento um time, 2 times, e foi se criando assim. Seriam times daquela região. Daquele local específico. Eu devo crer, mas por exemplo, no profissional, que times a gente tinha? Tinha o Jabaquara, o Santos? No início do futebol em Santos, existiam vários times. O Jabaquara, o Santos, a Portuguesa Santista, eram times que ao lado do Brasil Futebol Clube, alguns outros times que já acabaram, que a gente não lembra o nome agora, mas a Americana é um time dissidente do Santos, inclusive. Eles jogavam futebol amador. Não seria um futebol varziano, futebol amador. Então vamos tentar entender. Eu estou me colocando no lugar daquele telespectador que acha o tema interessante, mas não consegue saber a diferença entre uma pelada, um jogo de várzea, um jogo amador e um jogo profissional. Sim. Né? Então o futebol começou na cidade como futebol amador. Sim. Os times eram todos organizados, disputavam campeonatos amadores e com o tempo passando, foi fundada uma associação profissional. O pessoal sentiu que dava para ganhar dinheiro e viver do futebol profissional. Uma característica então, que eu estou entendendo é que o de várzea é pelo prazer simples de jogar futebol. Sim, o futebol de várzea era o lazer. Tá. Era uma prática de esporte e lazer. Tá. Só que ele era muito mais difundido assim, como praticantes, número de praticantes, que o futebol tradicional. Futebol amador ou futebol profissional. Ou seja, o atleta ele poderia começar na várzea e migrar para o profissional, é isso? Vamos chegar então, vamos deixar assim, vamos andar no tempo, vamos dizer nos anos 50. Tá. Nos anos 50, a ideia era, o pessoal começava na várzea, isso na idade de 15, 16 anos, e ia progredindo assim nos dons do futebol. Aqueles que se destacavam, eles passavam para disputar os campeonatos amadores, que eram os times organizados. E alguns se profissionalizavam, tinham chance de passar para o Santos, Portuguesa e Jabaquara naquela época, eram os times da cidade, times fortes, todos eles. Então o pessoal da várzea, ele vinha com a ideia de subir para esses lados, para o amador e para o profissional. Muitos deles foram felizes nessa transição. Você foi jogador de várzea por um tempo, né? Sim. Você chegou a tentar a carreira no profissional? Não, eu era uma pessoa muito tímida. Então para não dizer assim, eu não tive chance, eu tive chance. Eu tive chance através de um jogador profissional do Santos Futebol Clube, na época, vou citar o nome, é o Rossi, é um jogador que veio de Minas Gerais, nos anos 60. E a gente jogando futebol na praia, ele assistia os nossos jogos durante a semana, quando ele estava de folga. E às vezes ele arrumou amizade com a gente e ia ver nossos jogos na várzea. E ele chegou a conversar comigo se eu tinha interesse, porque eu jogava de pé descalço e o futebol tinha que ser de chuteiras. E eu nunca tinha jogado de chuteiras. E eu vi uma matéria outro dia, com uma entrevista com o Rivelino. E ele comentando que ele tinha aquele tremendo petardo, né, um chute violentíssimo. E ele comentava que o peso da chuteira era uma coisa descomunal naquela época. O calçado ele era horrível, vamos dizer a verdade. Ele era duro, ele era pesado. Ele, com o uso, você sentia os pregos que prendem. Ele era todo pregado. Ele era pregado. Os pregos que prendem, não as cravas. Da chuteira, não as travas. Então, com o uso, você sentia sempre um contato com algum prego. Então, era horrível, realmente. Com a lama, ele ficava pesado.
mas ele era muito duro. Quer dizer, é uma época romântica, né? E como funcionava a organização desses times? Por exemplo, cada bairro tinha um, você disse, né? Que bairro você era? Era do bairro do Macuco. Do Macuco. Cada bairro existiam tranquilamente 100 times de futebol. Nossa. Cada esquina tinha um time de futebol. A cada fim de semana você podia fazer um campeonato, basicamente falando. Olha, o campeonato ele demorou um pouco para surgir. Como era? A pessoa chegava naquele dia, alocava assim, olha, eu vou jogar aí, marcava lá o horário. Não. Era assim, existiam vários times, existiam vários campos de futebol, dezenas de campos. E nesses campos, o time que tinha um campo, ele convidava um adversário para jogar. De todos os times da cidade que não tinham campo, vinham jogar. Então todo domingo tinha um jogo contra um time. E nesse jogo às vezes tinha um quadro infantil, às vezes tinha o segundo quadro, que eram os adolescentes, e tinha o quadro principal, que era o pessoal mais adulto que jogava. Então, num domingo, cada time disputava com 3 equipes. E o que valia isso? Uma aposta? Nada, era só o prazer de jogar futebol e ganhar o jogo, amor à camisa, amor ao time do bairro. Puxa vida. Bom, eu vou ter que chamar o intervalo. No próximo bloco a gente vai saber que atleta famoso surgiu na várzea e teve uma carreira incrível chegando à seleção brasileira. E entender um pouco mais o que aconteceu com esse futebol de várzea. Será que ele ainda existe? A gente volta daqui a um minuto.